Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações hoje e sempre. Amém, irmãos? Nós vamos para a meditação nessa noite. O texto está em João, no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 6 até o verso 21. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam verdadeiramente e conheceram que sai de ti, creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não sou do mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou tratando de ti, e isso falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Oremos. Deus, nós agradecemos o Senhor mediante a tua palavra nesse momento, que o Senhor esteja, pois assim, abrindo os nossos corações e falando da mesma, através dessa porção que é enviada do Senhor para a vida da tua igreja e para a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Que não sejamos simplesmente ouvintes, mas que pratiquemos a mesma, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Nessa oração sacerdotal de Jesus, nós vimos aqui, João descreve, tudo que Jesus, assim, pois, fala mediante ao Pai. E ele vai falar que Jesus, ele roga ao Pai por aqueles que manifestou o seu nome, que estavam no mundo, que eram os seus discípulos, porque eles têm guardado fielmente a palavra do Senhor. E ele fala ainda também que Jesus tem testemunhado ao Pai, ao mundo, e que eles o creram, porque o Pai o enviou. E Jesus continua falando, João descrevendo essa oração sacerdotal de Jesus, que o Pai daqueles que ele separou do mundo, ou seja, e Jesus intercede, roga por esses que ele separou do mundo, não porque eles estavam desraigados do mundo, mas porque o Senhor mesmo separou para que ele pudesse cumprir a sua vontade e ser um verdadeiro representante do reino de Deus no mundo. E Jesus continua falando, Pai Santo, eu vou para junto de ti, e isso eu falo no mundo, para que eles tenham essa alegria, para que eles tenham gozo. Para os meus discípulos, eles tenham essa mesma alegria, esse mesmo gozo, para que a obra do Senhor possa ser completa através desses, e que eles possam ter essa mesma alegria no qual o Senhor fez a obra.
E ele diz ainda que eles serão guiados e guardados por ti mesmo, pelo Senhor mesmo. E isso para anunciar a palavra do Senhor. E eles não serem de conformidade com o mundo. Agora ele pede para o Pai para livrar eles de toda e qualquer tipo de maldade ou qualquer tipo de empecilho que o mundo poderia oferecer ou lhe oferece. Mas ele roga e não pede que o Senhor os isente do mundo, não os tire do mundo, mas que eles permaneçam do mundo e eles sejam livres de qualquer maldade, porque eles não pertencem a esse mundo, mas eles estão aqui para pregar, anunciar o Evangelho, a fim de que os escolhidos de Deus, eles creiam em sua palavra e eles sejam transformados para a glória de Deus. E acredito, meus irmãos, que nessa oração sacerdotal, Jesus, ele intercede também em favor da igreja dos dias de hoje. Assim como ele intercedeu em favor dos seus discípulos, para que eles não se contaminassem, para que eles permanecessem firmes, para que eles pudessem estar protegidos, guardados, livrados por ele mesmo. Inclusive, nosso irmão falou pela manhã que é bem seguro nós estarmos na estrada, caminhando mediante a uma estrada. Se nós sairmos daquela estrada, nós correremos risco e sofreremos danos, né? Mesmo em meio às adversidades, aos problemas, mas nós devemos permanecermos firmes na estrada, né? E é isso que o Senhor traz também para a vida da igreja, nesse mesmo sentido, de nos orientarmos a sermos firmes, a sermos inabaláveis, a sermos representantes desse reino. E aí nós vamos falar um pouco a respeito dessa questão, né? Eu li em um artigo que dizia assim: alguém foi procurar a igreja e a encontrou no mundo. Foi procurar o mundo e a encontrou na igreja. A igreja é o povo de Deus chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo como luzeiro do mundo. A igreja, ela não está no mundo, mas o mundo, ele não pode estar na igreja. E é fato, um exemplo claro, se a gente parar para analisar, é como a canoa na água. A canoa, ela pode estar na água, flutuar sobre a água, mas a água não pode estar dentro da canoa. E se a água estiver na canoa, ela vai submergir, vai afundar, certamente. E é exatamente sobre essas questões que nós vamos tratar um pouquinho essa noite. Nós vamos falar a respeito da igreja e o seu relacionamento com o mundo. Como a igreja tem se relacionado com o mundo, como a igreja tem transparecido, como a igreja tem resplandecido lá fora. Que a igreja não é simplesmente esse quadrado ou essa construção edificada aqui dentro. A igreja sou eu e é cada um de vocês aqui. Cada um de nós, né? E nós vamos ver nessa oração sacerdotal de Jesus aqui, que ele falou sobre essa relação da igreja com o mundo, e nós vamos mencionar aqui 3 pontos que Jesus destacou aqui nessa oração sacerdotal. A primeira delas é que a igreja, ela não é do mundo. Está em João, o capítulo 17, o verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. A igreja, meus queridos, de Deus, ela não procede do mundo. Por isso é odiada pelo mundo. Ela é um propósito dos altos céus, um propósito de Deus. E ela não procede, né, desse mundo. O céu, ele não é apenas o destino nosso, mas também foi a nossa origem. Foi de onde Deus planejou, de onde Deus fez com que a igreja surgisse. Somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Aqui não é o nosso lar permanente. Nós não podemos amar esse mundo. Porque se nós amarmos esse mundo, o amor do Pai não está em nós, certamente. Por isso, a igreja, ela não pertence a esse mundo. Não podemos também ser amigos do mundo, pois quem quiser ser amigo desse mundo, ele se torna inimigo de Deus. Nós não podemos nos conformar com o mundo,
para não sermos condenados pelas práticas dele. É uma tolice, portanto, nós pensarmos que vamos conquistar o mundo imitando o mundo. Nós devemos viver uma contracultura, ou seja, ir contra aquilo que é a cultura do mundo, é apresentado para nós. Infelizmente, vivemos em dias onde tem adentrado dentro das igrejas de uma forma muito sutil, pregações, enfim, muitos outros costumes que não tem nada relacionado à salvação. Que não tem nada relacionado com aquilo que o Senhor planejou para a sua igreja. Ouvimos pregar em cura, milagres, prosperidade, e muitas outras coisas. Mas na salvação, no caminho que conduz o homem a Deus, são poucos que estão pregando. São poucas igrejas que têm permanecido fiel. E é exatamente por isso que nós não devemos conformar com as coisas desse mundo, mas temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela é renovada a cada instante através da palavra do Senhor, que é novidade de vida para as nossas vidas. E é interessante que também nós fomos chamados nesse mundo e nós devemos viver aqui como filhos da luz, como cidadãos do céu, testemunhando como agentes do reino de Deus, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o papel nosso. E a igreja, ela não é do mundo. Por quê? Porque a igreja, ela é propriedade do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, 9, vai falar: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então a igreja, ela não pertence ao mundo. A igreja, ela é propriedade do Senhor Jesus. Ela foi compra com alto preço. Ela foi paga pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também não para por aí. Nós temos um segundo ponto, que a igreja, ela é guardada do mundo. O verso 15 do capítulo 17 que nós lemos vai dizer assim: eu não oro para que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. O Senhor Jesus, na sua oração, ele fala assim: Pai, tira eles lá do mundo, deixa eles isentos de toda e qualquer maldade. Ele disse não. A oração do Senhor, ele falou: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja, que os guarde, livre eles de toda maldade. O Senhor Jesus, ele fala para nós que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele fala: eu venci o mundo. Ele não fala simplesmente como Deus, mas ele fala como Deus, homem também ali. Ele passou por todas as dificuldades, ele sentiu na pele também todas as dores, todas as limitações que nós, seres humanos, também passamos. Exatamente por isso que ele falou: olha, no mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês também podem ser vencidos, certamente. E ele fala que nós não somos eremitas que se escondem em mosteiros, não somos tirados geograficamente e fisicamente do mundo. Nós somos guardados no mundo e do mundo nós somos guardados. O nosso ministério, queridos, ele acontece aqui. A nossa luta é travada aqui também. Nós estamos no mundo e somos luz desse mundo. Nós temos que viver como luzeiro, como aquele que resplandece a glória de Deus. Nós também temos que ser o sal da terra, aquele que tempera, é temperante, que não deixa estragar. Nós não somos arrancados desse mundo, mas protegidos do maligno. Nós somos guardados do maligno. O mundo sempre irá nos odiar, porque nós não pertencemos a esse mundo. E tudo aquilo que a gente
fala que vai de contra a cultura do mundo, não é favorável para eles. Não é agradável ao mundo. Não é louvável ao mundo. Porque todas as vezes que você vai falar do amor de Jesus para uma pessoa que ela nunca experimentou, para ela aquilo é insignificante. Aquilo não tem mínimo valor, porque ela nunca experimentou o pão doce, o pão amargo. O pão prazeroso é desfrutar desse pouquinho da eternidade aqui na qual nós vivemos. A igreja, meu querido, não obstante, nós seremos alvos de ódio do mundo, dos ataques malignos, mas nós não precisamos temer, pois somos guardados e protegidos pelo Senhor Jesus. Hoje na nossa sala, os primeiros passos, nós exatamente falávamos sobre isso, sobre as dificuldades que quando nós fazemos o nosso compromisso diante de Deus, aí se levantam um monte de empecilhos, de obstáculos na nossa vida cristã. São muitos. E o Senhor Jesus nos destaca lá em Mateus 28, 20, ele fala para nós: eis que eu estou convosco até a consumação do século, ou seja, todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor vai estar conosco. Ele não vai nos desamparar. Ele vai estar conosco. Exatamente por isso que nós não devemos temer, porque o mundo lá fora nos odia, nos rejeita. Não está de conformidade conosco. Nós não estamos envolvidos, queridos, numa missão de risco. Não entramos nessa peleja com a possibilidade de derrota. Nós já somos mais que vencedores. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Aquele que nos amou. A nossa segurança está nas mãos desse Criador de todas as coisas, mantenedor do universo. Ele controla tudo pelo poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus, o Deus em quem eu sirvo, em quem você serve. Nós não temos que temer, pois nele nós nos movemos, nele nós existimos e nele nós vivemos. Tão somente. Então nós não precisamos temer, porque nós somos guardados do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Nós somos guardados do mundo. E um terceiro ponto também que nós vamos ver é que a igreja ela é enviada de volta ao mundo. Interessante, né? Nós somos tirados do mundo, somos santificados, preparados e voltamos lá para o mundo de novo. Mas é exatamente esse é o papel nosso. Da mesma maneira como lá no verso 18 do capítulo 17, ele vai dizer assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Então esse é o cumprimento daquilo que Jesus fez na oração sacerdotal dele com os discípulos. Ele falou: olha, eu estou te preparando vocês, mas vocês vão ser novamente enviados lá no mundo. E esse é o papel nosso como igreja do Senhor. De sermos enviados ao mundo, sim, né? Mas a palavra fala, a igreja, ela não é do mundo e é chamada do mundo, é guardada do mundo, é santificada no mundo e é enviada de volta ao mundo. E isso para quê? Para que ela seja uma testemunha fiel de Cristo, uma verdadeira representante do Senhor Jesus. Ele nos inseriu no meio dos homens, também nós devemos estar presentes no mundo, para sermos assimilados pelo mundo? Não. Para amar o mundo? Não. Para sermos amigos do mundo? Também não. E nem conformarmos com o mundo. Mas para sermos esses embaixadores, esses representantes do Senhor Jesus. A igreja, meus queridos, é a única embaixada do céu aqui na terra. Ela é o reino de Cristo e não é deste mundo. O mundo, ele vai passar. A herança nossa, ela não está aqui. Às vezes nós buscamos tanto em buscar galardões, em ter heranças aqui, de ver o fruto daquilo que nós produzimos aqui, queremos receber aqui, mas a palavra fala que a nossa herança ela está no céu.
onde ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome. Então é lá que nós devemos ajuntar os nossos verdadeiros tesouros, ou a nossa herança, né, eterna. A nossa missão aqui, queridos, a nossa herança está no céu. O nosso papel como igreja do Senhor aqui é glorificar a Deus, anunciar a sua glória entre as nações. A nossa missão é chamar os homens de todas as raças, povos, línguas e nações a se arrependerem e a crer no bendito Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, é anunciarmos, é falarmos desse evangelho que nós experimentamos um dia. Às vezes nós somos tão egoístas, nós recebemos isso, guardamos na caixinha aqui do nosso coração, e está bom demais, né? Eu já sou salvo, Senhor, eu não preciso sair por aí anunciando nada, não. E é pelo contrário. O Senhor nos chamou para sermos instrumentos dele, e instrumentos úteis. Nós somos, queridos, esses embaixadores de Cristo, os arautos do Rei, ministros da reconciliação, portadores dessas boas notícias. Nós fomos tirados daquele império das trevas, né, como fala, outrora nós estávamos onde? Mortos nos nossos delitos e pecados. E agora nós estamos onde? Na luz. E temos que testemunhar da luz. Esse é o papel nosso como igreja do Senhor. Nós fomos chamados para anunciar ao mundo o reino da graça e o reino da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos desraigados deste mundo tenebroso para proclamarmos ao mundo que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele vai voltar para buscarmos cada um de nós aqui e para julgar os vivos e os mortos. Eu creio que, de uma forma muito especial, nós como igreja do Senhor, nós temos que refletir a esse respeito. Como tem sido a minha vida. Como eu tenho agido mediante a responsabilidade. É um privilégio maravilhoso, sem sombra de dúvida. Mas é uma responsabilidade nossa também. Como povo de Deus, de anunciarmos. De sermos esse representante do reino de Deus. A igreja, ela tem a missão de continuar o trabalho da pregação do Evangelho que Jesus iniciou, sendo esse luzeiro no mundo, exercendo o seu ofício profético na propagação do Evangelho, sendo uma mensageira da palavra da reconciliação. A igreja é essa agência do reino de Deus, representada aqui no mundo. E isso para quê? Para nós vivermos uma vida de adoração ao nosso Deus, uma vida de evangelização, de comunhão e serviço para a glória de Deus. Nós não fomos chamados simplesmente para nós sentarmos aqui nesse banco e ouvirmos e vou embora para casa e amanhã eu continuo a minha vida e no próximo domingo eu estarei aqui de novo e nada diferente acontece. Não, queridos. Nós somos chamados para provocar a diferença. Nós somos chamados para adorar o nosso Deus, mas também para evangelizarmos, para anunciarmos essas boas novas. Nós também fomos chamados para viver essa comunhão aqui maravilhosa que nós temos. Mas também fomos chamados ao serviço do Senhor. Analisando assim, pois, essa oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo em favor dos seus discípulos, nós percebemos que Ele intercede em favor também do desenvolvimento vocacional da igreja nos dias de hoje na sociedade. E é o meio deste mundo, em meio a esse mundo cheio de pecados e desvios, que Deus resgata, santifica, que Ele resgata, santifica a sua igreja e bem como a protege, dá-lhe prazer à razão de um viver favorável na presença de Deus. A igreja ela foi chamada para ser o povo de Deus e viver responsavelmente aqui, procurando manifestar a glória de Deus mediante ao resgate de pecadores, da formação de uma geração santificada.
pois a nossa relação com o mundo deve ser simplesmente de sermos missionários, mensageiros. Nós não devemos nos envolver com o mundo, ou parecermos com o mundo, ou sermos imitadores desse mundo, mas nós devemos ir lá e contagiar esse mundo com essa mensagem que nós temos aqui, guardada em nosso coração, que o próprio Deus nos enviou. E às vezes, se estivermos no meio de 2 ou 3 e eles estiverem ali, é provável que a influência deles absorvam as nossas verdades, ou encobre as nossas verdades. E às vezes nós não temos a disponibilidade ou a coragem, né? Por isso que os discípulos de Jesus falou: Senhor, nos dê intrepidez lá em Atos, para nós podermos anunciarmos as boas novas. A oração deles foi nesse sentido. E nós temos que agirmos dessa forma. Nós temos que vivermos dessa forma. Os obstáculos surgirão certamente. As dificuldades, né? Certamente vão sobrevir. Mas o Senhor também não deixa nos desamparar. Ele nos orienta como nós vamos vencer todas essas dificuldades, essas ciladas. E uma delas está lá em Tiago 4,7, que diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. A outra está lá em Mateus 26:41, que é uma das orientações também, que vai falar a respeito de como nós vamos mantermos firmes nas dificuldades. Ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Salmo também 119 também, ele vai nos dar essa mesma indicação, essa orientação de como cristãos, de como nós vamos vencer no dia da adversidade. Ele fala assim: guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E é dessa forma, queridos, que nós vamos vencer, que nós vamos conseguirmos passar pelas aflições, sendo representantes do Senhor, sabendo que o relacionamento que nós temos que ter com o mundo é que nós não somos desse mundo, que nós somos guardados nesse mundo pelo Senhor, e que nós fomos enviados de volta a esse mundo como representantes do Senhor. E eu gostaria de deixar 2 indagações, que os irmãos pudessem refletir a respeito das mesmas. E isso para mim também. Fazer parte do corpo de Cristo é uma graça que nós recebemos. Como você se sente como membro desse corpo? A missão da igreja, ela está indicada e explícita na palavra do Senhor. Você acha que a igreja dos nossos dias ela tem negligenciado em algum aspecto da sua missão? O que fazer? Que Deus em Cristo, meus irmãos, possa nos abençoar, nos sustentar e nos fazermos fiéis mediante a tua vontade. Como igreja do Senhor, nós possamos não simplesmente nos conformar com as coisas que o mundo nos apresenta, mas sermos transformados a cada instante pela renovação da nossa mente. Que Ele nos fortaleça e faça florescer em nossos corações o desejo de sermos uma igreja que Deus ama em Cristo Jesus. Que esse possa verdadeiramente ser o nosso desejo, como igreja do Senhor, a vivermos uma vida que reflete o Senhor Jesus. Sabemos que é difícil, sim, mas as promessas do Senhor são imutáveis, elas acontecem. Portanto, sejamos dessa forma, firmes, inabaláveis, né? E sabendo que o Senhor, Ele nos guarda e nos livra de todo mal. Que Deus assim nos abençoe e nos sustente, e nos guarde, e nos livre, e nos fortaleça a cada instante a sermos essa igreja representante do reino de Deus aqui.